Bem-vindos a mais uma aula, palestra, uma palestra-aula, né? Mais um vídeo, mais um episódio do nosso Onde Foi Que Eu Errei. E hoje nós vamos trabalhar, eu e a nossa querida Andréia Rosa, psicanalista, membro da EPP, e a nossa querida Gleice Carvalho, também psicanalista, membro da EPP. Os capítulos 4, 5 e 6 do livro Onde Foi Que Eu Errei, do Dr. André Marroik. Aqui a gente vai ver que nesses 3 capítulos tem um eixo em comum, que é a pulsão de morte, que é a tendência à repetição, né? Mas nós vamos fazer esse percurso aqui devagarzinho, vamos tentar manter o limite de tempo, mas como são 3 capítulos, né, eu espero que a gente não ultrapasse. Vamos ser breves. A família como teatro do inconsciente. Vamos pensar aqui essa fantasia inconsciente, né, essa tríade edípica tão famosa e tão estudada por nós dentro da psicanálise. O que o Dr. André Marroig vai fazer aqui? No capítulo 4, ele vai trazer essa busca desesperada pelo olhar do outro. E ele vai trazer a explicação do desejo paradoxal. Já viram que as crianças, elas clamam sempre por atenção? E às vezes elas clamam por atenção de uma maneira que leva ela para uma dor, leva ela para um sofrimento. Mas, paradoxalmente, o inconsciente se realiza, né? O desejo dela ali ganha forma. E a gente vai descobrir que desejo é esse. No capítulo 5, nós vamos ver esse desejo de pertencimento, essa sensação que algumas pessoas carregam, onde quer que elas estejam, de ser estrangeiro. E como é importante se sentir pertencente, esse objeto bom que nos protege e nos faz ficar seguro. E no capítulo 6, nós vamos ver o narcisismo que fragmenta o vínculo, as relações parentais, né? Como que os casais se relacionam e os filhos acabam ali aparecendo como sintoma da relação, e como que os filhos também não são coitadinhos e também se tornam ativos dentro dessa relação. Essa relação com o papai e a mamãe, eles são super performáticos, eles estão sempre antenados em como que eu se comunico com o papai, como que eu me comunico com a mamãe, quem que é o mais forte, quem que é o mais fraco, e por que que é importante a gente entender um pouquinho dessa dinâmica, porque aí a gente vai conseguir perceber como que algumas famílias se estruturam ou se desestruturam, né? E o que chamamos de erro na educação é, frequentemente, o êxito de uma fantasia inconsciente de repetição. É o que eu trouxe, é o eixo norteador desses 3 capítulos, essa fantasia inconsciente de repetição. Dito isso, vamos para o próximo slide. Capítulo 4. Então, chegamos aqui no desejo paradoxal e a transgressão. Aqui a gente estava conversando nos bastidores, a Gleice tem até um exemplo para poder contar para a gente. E eu vou deixar a Gleice contar o exemplo, tá, Gleice? E aí depois eu volto para ilustrar com o exemplo que está no livro e a gente pensar junto o que você tem para compartilhar com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite. Bom, eu tenho um filho de 6 anos, né? Então, eu estou vivendo na prática o livro Onde Foi Que Eu Errei, do Dr. André. E nós estamos no período de férias e eu trabalho em casa. Então, eu tive ali alguns momentos que ele vai sim pedir atenção.
E como que ele vai pedir essa atenção? Porque ele já sabe, olha, a mamãe está trabalhando, a cada 50 minutos a mamãe vem aqui, dá um beijo. Então, isso já está muito bem conversado, está muito bem entendido, então eu preciso chamar a atenção de outra forma. E agora, no período de férias, eu entrei com uma dinâmica já nova, porque férias eu não vejo como no sentido, tipo, tem férias, não pode fazer nada. Então, eu estava seguindo a dinâmica nova do semestre desse ano de 2026, que ele teria que almoçar às 11, assistir televisão na hora que ele acorda até 11 horas, 11 horas tomar banho, almoça, para 11h30 tá descansando para poder ir para a escola. Então, eu já estava seguindo essa dinâmica com ele. E eu senti ali uma resistência da parte dele. E eu cheguei um momento para ele, falei uma vez, falei a segunda. Inclusive, o livro fala em um dos capítulos anteriores, para quem não teve oportunidade de ler o livro ou assistir às aulas, é muito legal, porque o doutor André fala sobre isso, dessa repetição que, quando a gente vê, a gente já está fazendo. Vai o negócio e não tem jeito. Falei uma vez, falei a segunda vez, eu falei, aí eu já percebi, não adianta falar, né? Automaticamente já vem ali um sininho. Fui lá, desliguei a TV e dei o comando para ele. Aí ele olhou para mim, abriu um sorriso, foi feliz da vida. E aí falei, olha, tem que sentar para almoçar. Almoçou tranquilo, sem derrubar, sem nada, tudo certinho. Eu falei, agora eu vou trabalhar. Ele ficou 2 horas lá brincando com os brinquedinhos dele. Depois que eu saí do escritório, ele estava até dormindo. E assim, uma felicidade, porque ficou sem TV. Eu falei, gente, ali ele só queria uma atenção, um limite, ali um castigo, não sei qual a palavra, Rafael, se você puder explicar melhor para a gente, esse movimento ali que eu senti, aquele prazer ali que ele teve em ser cuidado, né? Eu parei, dei atenção ali para ele. E aí eu vou trazer aqui o que o Dr. André Marroy coloca no livro, 2 passagens, só para a gente ilustrar agora, pensar o que você trouxe. A esse fenômeno podemos dar o nome de desejo paradoxal. As explicações que se tornaram rotineiras no relacionamento com os filhos dão-lhes o caminho para que, ao se sentirem sem a atenção adequada, possam fazer com que o cuidador tenha que realmente percebê-los perante uma situação emergencial. Em outras palavras, as explicações que papais e mamães dão aos seus filhos cada vez que os interditam, na verdade, o que ocasionam é o caminho mais fácil para a transgressão. E aí, a gente tem aqui o exemplo que ele trouxe da mãe falando com a criança. Menina, desce já daí. Eu já te falei 10 vezes. Se você não descer, pode bater com a cabeça e se machucar muito. E aí, óbvio que a menina cai e bate com a cabeça. E aí ela, eu sabia. O meu sexto sentido de mãe estava me falando. Não obedeceu e olha no que deu. E aí, para completar, ele termina o capítulo dizendo: gostaria que relembrassem a expressão: toda transgressão tem como raiz a falta de um cuidado. Ou seja, essa transgressão, ela tem como meta essa punição. Porque, paradoxalmente, a punição é entendida como desejo de cuidado. Eles se preocupam comigo. E aqui a leitura psicanalítica. A criança não ouve o aviso de perigo, mas o desejo inconsciente embutido na proibição. A mãe forneceu o roteiro exato de como capturar a sua atenção total. Agora sim, naquele momento que você para e aplica a punição, você está sendo todinha dele. E tem uma outra. E completando aqui a frase no slide, ó, as explicações que papais e mamães dão a seus filhos cada vez que os interditam, na verdade, o que ocasionam é o caminho mais fácil para a transgressão.
a criança se sente amada. É o que a gente viu aqui no outro slide. A busca desesperada pelo olhar. Assim a criança se sente percebida, se sente vista. Andréia, você tem alguma lembrança? Então, esse capítulo, eu vou pela via da contramão, porque ele me impactou demais. E por que isso? Porque, assim, para mim ficou muito claro. Transgressão, pedido de socorro. E até me lembrou alguma coisa de Winnicott sobre a delinquência. Tá? E tem um texto também de Ferenczi que ele fala um pouco sobre a delinquência, assim, só de ao passar. Mas por que me chamou a atenção? Porque, inclusive, hoje eu estava falando com o doutor André o quanto a psicanálise realmente ela contempla aquele texto do Ferenczi que fala assim que a psicanálise ela faz um favor à sociedade, né? Que deveria ter ali pelos médicos, pelos pedagogos, né? Por quê? Porque isso é completamente diferente do que a gente aprendeu quando era pai. Quando as crianças faziam isso, viu? Criança desobediente, aí a gente batia. Era o certo a se fazer na época. E a psicanálise já vem falando que não, era um pedido de socorro. Então, ele me impactou de como a psicanálise sempre teve realmente à frente do tempo nesse sentido, de ver o que está por trás realmente de um ato de transgressão, de uma birra, o que a gente não está vendo, né? Então, por isso que a psicanálise está aí há mais de 100 anos. Então, me impactou nesse sentido, sabe? De olhar e falar assim, viu? É totalmente ao contrário, por exemplo, da época que eu criei filhos, né? Completamente diferente. Era desobediência, a criança era ruim, era qualquer coisa, mas nunca um pedido para olhar melhor essa criança. Inclusive, só para dados estatísticos, naquela época a gente era incentivado a deixar o bebê chorando no berço. Não, senão ele acostuma. Então, esse livro mesmo, ele está me impactando por causa disso, né? Ele traz umas verdades aí que é difícil de ver, viu? Eu acho que ele tenta fazer um contraponto, né? Porque a gente tem esses dois opostos, essa geração do deixa chorando e a geração da criança não pode sentir nada, né? A criança não tem um tipo de frustração. E esse modelo que você traz é interessante porque ele ensina para a criança que com o modelo de não saber lidar com a frustração e reagir com agressividade. Então, esse pai e essa mãe que não sabem conter a frustração deles, não sabem lidar com essa frustração, então agridem e ensinam a criança dessa forma a lidar com a sua frustração, né? Em contrapartida, as outras crianças não aprendem, né, de forma nenhuma como lidar com a frustração, nem agredindo. E aí, eu acho que moralmente, socialmente, essa primeira não é tão boa, mas eu acho que individualmente, essa segunda, nossa, tem acabado com o sujeitinho, que não sabe o que fazer com a sua frustração, né? Porque aqui, nesse modelo, vejam só, que é o que a gente está pensando, tem um ganho, o sujeitinho se livra dessa tensão psíquica, dessa pulsão de morte nesse momento, essa formação de compromisso. A criança não opera aqui, como está no slide, pela lógica do bem-estar, mas pela busca de satisfação imediata. E aí eu me sinto amado, eu me sinto cuidado, transgredindo nesse momento. Essa outra criança,
ela não tem nem a oportunidade de transgredir, porque quando ela transgride, essa criança atual, o pai e a mãe acham lindo. Olha que gracinha, tão autêntica essa criança, né? Ela mesma impõe os seus limites. E aí, essa criança não consegue muitas vezes nem somatizar mais esse desejo, porque a criança também não consegue mais ter desejo. A gente está num ponto que, se não há frustração, não há desejo. E aí, quando você pergunta para a criança o que você quer, a criança não sabe responder, qualquer coisa. Porque a criança não aprendeu a lidar com frustração. A frustração tem o seu papel. É igual o superego. Me fez lembrar aqui. Eu estou fugindo do assunto, mas eu acho interessante poder pensar um pouquinho sobre o superego. Porque quando a gente fala no dito popular superego, a imagem que vem é de uma instância cruel, de uma instância severa, de uma instância que vai te punir. E aí a gente quer excluir o bendito do superego da equação. Não vamos colocar o superego porque ele vai nos frustrar, ele vai nos gerar dor. Só que esse sujeitinho está cindido. Ele não entendeu que o superego também tem uma parte boa. O superego também é essa instância norteadora, essa instância que nos dá sentido. Porque a gente tem, como a gente está vendo aqui, esses desejos meio malucos, né, dentro da gente. Todo mundo tem. E o superego, quando ele está na sua estrutura mais harmônica, ele age como esse pai bom internalizado. Esse pai que te orienta, que quando você faz alguma coisa errada, ele te aponta o erro, te faz encarar esse erro, te faz crescer com esse erro, e ele não te pune, ele não é cruel, ele não é sádico com você. Então, o superego tem a sua importância na estrutura psíquica. Senão a gente nasceria sem superego, né? Não, mas ele está ali, ele só precisa desse cálculo, né? Mexer ali na engrenagem, ajustar ele, desse ajuste, para que ele funcione de uma maneira que você consiga viver minimamente com o sofrimento que lhe é inerente, né, à sua vida. Então, só queria trazer esse ponto nesse momento, porque a gente acha que o superego não serve para nada, só serve para poder ser ruim, mal, e aí vamos acabar com ele. Não é essa a ideia. Bom, deixa eu passar aqui para o próximo. A dinâmica kleiniana. E aqui a gente tem para pensar o quê? Vamos pensar na dinâmica de ataque e sobrevivência do objeto. Essa criança que ataca a mãe. Então, para Melanie Klein, a relação inicial é com os objetos parciais. A gente vai lembrar do quê? Da inveja. A criança, ela teme perder o objeto amado, então o que ela faz? Ela vai lá e ataca o objeto amado. E aqui a transgressão, então, é um ataque ao objeto mãe para testar a sua resistência. A lógica inconsciente é: preciso destruir a sua ordem para ver se sobrevive e continua sendo a minha mãe. Esse objeto é bom o suficiente para conter toda a minha agressividade? Eu posso introjetar esse objeto é seguro? E aí a ausência psíquica dos pais é sentida como um ataque à criança. A resposta é a transgressão agressiva. E por que a gente está dizendo aqui que a ausência psíquica dos pais é sentida como um ataque à criança? Porque a mãe boa na Klein é aquela mãe presente, aquela mãe que acolhe, que nutre. E quem é a mãe má? A mãe má é a mãe ausente. Então, a ausência desses pais é sentida como um ataque à criança.
E aí a resposta é a transgressão. Aí a criança precisa transgredir para que aquela mãe boa que cuida de mim apareça de novo e me dê toda a atenção 100%. Percebem como fecha a equação assim? É bonitinho, né? Eu acho que era isso que a gente tinha para o capítulo 4, né? Isso. Agora vamos para o capítulo 5. Vocês pirulicaram Rafael, alguma coisa aí? Isso eu não vou querer dar passagem. Ih, voltou. Foi? E só para a gente complementar, foi exatamente isso que aconteceu. O Heitor estava em casa, eu trabalhando, não dava atenção, estava uma mãe ausente, porque como ele ficava na escola, ficou muito mais em casa, e aí ele regride ali várias coisas que ele fazia perfeitamente, começou a não fazer, e aí deu na história que eu contei no início da nossa aula. Só para dar continuidade, para a gente fechar desse lugar que ele foi, né? Porque ele fazia tudo perfeitamente, depois ele regrediu por causa exatamente dessa ausência. Ele começou a dar conta que, olha, enquanto eu estou na escola, minha mãe não está em casa, ela está lá, está trabalhando, e eu estou aqui sozinho, então ele sentia mesmo. E uma frase que me chamou muita atenção é que ele falou assim: mamãe, a gente está tendo poucos momentos de amor. Olha só. E aí eu falei assim, é verdade, né? Então, mas vamos utilizar agora vamos fazer um momento de amor agora. Aí eu abraçava, beijava, mas eles falam com a gente, né? Então era só para a gente concluir aí o capítulo 4, eu acho que é uma contribuição bacana. Eles dão todas as dicas pra gente, né? Criança é uma graça. E paciente também no setting, gente. A gente que atende, a gente vê o paciente, ele dá todas essas dicas que a criança traz para que você interprete esse desejo dele de ser amado ainda. E interessante pontuar aqui que esse desejo de ser amado, e agora vai como dica bônus, como a gente está vendo, e algumas pessoas ainda carregam isso para a vida, é assim. Desejo de ser amado é um desejo infantil, é um desejo arcaico. E aí a gente vê essa publicidade hoje, aonde todo mundo tem que te amar, aonde você tem que se amar, como se fosse possível, né, você se amar. É o ápice do narcisismo hoje sendo divulgado. Levem para análise de vocês quem é que tem que amar vocês. Eu não vou dar respostinha aqui, não. Mas levem para análise já sabendo que esse é um desejo infantil, é um desejo arcaico. Quando você amadurece, a tendência é que o desejo mude de lugar, né? Bom, dito isso, a gente tem aqui uma ótima ferramenta para que a gente consiga lidar com esse desejo de ser amado na vida adulta, que é esse sentimento, essa sensação de pertencimento. Como é bom se sentir pertencente. Traduz o eu sou amado. Porque aqui eu pertenço, e se eu pertenço aos iguais. Né? Ninguém pertence a um grupo de diferentes. Se for um grupo de diferentes, vai ser eu pertenço a um grupo de diferentes. Mas tem uma unidade ali que é a diferença. Perceberam? Então, essa identificação é muito importante para nós. Porque essa identificação vai nos entregar algo que, quando bem construído, é muito bom. Porque se reverte inconscientemente na nossa fantasia nesse objeto bom que é introjetado. Agora eu já tenho um objeto bom em mim. Ninguém precisa me amar. Tá comigo. Não é que eu me amo, é diferente.
porque eu sei de todas as minhas mazelas, sei de todos os meus defeitos, sei de uns que vocês, nem sabem, e vão ficar sem saber. Então, eu sei o quão difícil é amar essa criaturinha aqui, tá? Mas quando a gente está inserido num lugar, quando a gente carrega esse objeto bom, pouco importa se o fulaninho não me ama, se o beltraninho me odeia. E aí o pertencimento não é apenas social, ele é ontológico. O que quer dizer isso? Ele faz parte do ser. Se eu não pertenço, eu corro o risco de aniquilação. Se eu corro o risco de aniquilação, eu estou lá na posição esquizoparanoide, só preocupado com o meu umbigo, o mundo inteiro é mal, vai me destruir. Não há percepção do outro, não há percepção do ser. Porque para eu perceber o ser, eu preciso perceber o outro. E aí quando eu percebo o outro, eu dou conta de me perceber. Eu só vou saber de mim quando eu consigo dar conta do outro, de todas as merdas que eu faço pro outro. Do quanto que os meus defeitos podem destruir o outro. E aí eu estou em outro lugar, estou numa posição depressiva já. E aí o filho concebido como acidente ou erro, aquele que interdita o gozo dos pais, e aqui a gente tem, né, como trauma, a exclusão familiar é o protótipo de todas as exclusões futuras. Escola, trabalho, social, é o que a gente está trazendo lá no começo, que une tudo, né? A pulsão de morte é a tendência à repetição, né? A compulsão à repetição. E aqui, esse trauma, que você pode ou não carregar, né? Dependendo do meio, dependendo da sua estrutura, de não se sentir pertencente, isso tende a se espalhar. Então, você pode se ver na família, e aí você vai para a escola, você sente a mesma coisa, você chega na faculdade, você sente a mesma coisa, você começa o seu relacionamento amoroso e leva o mesmo sentimento de que você não está inserido na relação, de que o outro vai te abandonar, de que o outro não te ama. Tudo isso em consequência do quê? Não foi introjetado o objeto bom. Já vou deixar vocês falar, tá? Para não perder o raciocínio. Vamos pensar aqui em Freud. Identificação e narcisismo primário. O ideal do eu. Aqui o sujeito precisa de um traço do outro para fundar a sua identidade. E quem é que faz esse papel? O sobrenome é essa pele psíquica. O sobrenome te dá essa parte do outro, te dá essa parte dos pais. Isso é muito importante. No narcisismo primário, o investimento libidinal dos pais na criancinha, que é a sua majestade, o bebê, é extremamente importante. Porque lembram que isso vai se transformar num objeto bom que vai ser introjetado pela criança? É muito importante a criança, nesse momento, se sentir amada dessa forma. Não é para deixar, como a Andréia trouxe lá, a criança berrando esquecida no berço. Mas também não é para ficar com a criança colocando a mão na barriguinha para ver se ela está viva, né? Se ela está respirando. Então, paranoia, muda de lugar. É esse cuidado que vai permitir à criança, no futuro, suportar todas as frustrações do mundo. Porque aqueles pais, naquele momento, não se destruíram com aquela agressividade dela. A falha. A falha é quando o filho é visto como um estorvo ao prazer narcísico dos pais. Ele não recebe esse investimento. E sem essa proteção simbólica, o sujeito fica exposto ao vulnerável. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder causar na internet? Vamos pegar esses pais que levam criança para festa que não é de criança e que quando você vê eles entrando e a gente não pode falar, né? Vou aproveitar para falar agora para todos vocês, papais e mamães que estão nos ouvindo.
Lugar de criança, bebezinho, até os 2 anos, não é em festa de adulto, não é em night, não é para levar para balada, não é para levar para restaurante e voltar 2 horas da manhã, meia-noite. Criança uma hora dessa para estar em casa, dormindo, numa constância, introjetando esse objeto bom, esse cuidado. Não é para ser um estorvo ao seu prazer, à sua diversão. Agora você vai ter que parar a sua vida por causa dessa criança. Olha só que traumático para você. Não, meu amor, você cresceu. Você agora sim vai ter que parar a sua vida realmente 2 anos para cuidar desse bebezinho que está aí, porque esse bebezinho não tem essa responsabilidade, nem essa capacidade de se cuidar sozinho. Ele precisa do papai, ele precisa da mamãe nesse momento da vida dele, que você pare todos os seus prazeres e vá se dedicar a essa criança. É um favor que você está fazendo para a humanidade, não só para o seu filho, tá? Porque o seu filho depois vai estar inserido numa sociedade, e essa sociedade a gente já sabe que faz parte desse todo que a gente está incluído nele, né? Então, por favor, você que é papai e mamãe, fica com a sua criancinha na constância do seu lar. Não precisa colocar para socializar, não. Vai ter o resto da vida para isso. Esse momento é um momento dela introjetar esse cuidado, esse amor, esse desejo que os pais deveriam ter, né, sobre os seus filhos, de cuidar, de amar. Pronto, já dei a lição de moral. No próximo consultório a gente não pode fazer isso, né? A gente aproveita o YouTube para poder fazer isso. Não, porque é necessário, é importante, gente. Se o papai e a mamãe tivessem consciência do quanto que a vida futura deles vai ser modificada por esses 2 anos, eles entrariam no princípio de realidade, que é conter a frustração de não ter a sua festinha, o seu bar, o seu lazer, que não vai ter mesmo. Conter essa frustração para depois. Aí, quando seu filho tiver adolescente, você pode ir onde você quiser. Porque o seu filho é obediente, está em casa, vai fazer tudo certinho. Não vai ser aquele filho que vai te deixar de cabelo de pé. Tá. Agora, para a gente fechar, eu vou trazer Klein, depois a gente pode abrir um pouquinho para a gente poder refletir aqui junto. Eu já fiz uma miscelânea lá trazendo o Freud, já misturando com o Klein, agora eu vou deixar mais separado o que é Klein do que é Freud. Klein, o objeto interno bom. Para enfrentar a hostilidade externa, como o bullying, a criança precisa ter introjetado um objeto bom e seguro. Eu tinha um paciente que ele enfrentou o bullying. De que forma, quando era criança? Para ele era amado por Deus. Ele era muito especial para Deus. Ele não se sentia especial nem amado em casa, muito menos na escola, que era onde ele sofria bullying. Mas Deus foi introjetado como um objeto bom. E Deus dava essa segurança para ele. E ele me contou, né, no seu processo de análise, que ele passou toda a vida escolar dele, e depois a vida profissional, e até tempo atrás ainda, trabalhando com essa sensação de que Deus me ama e Deus está introjetado e Deus vai fazer com que eu chegue um dia onde eu quero. Então havia essa confiança nesse objeto. Esse objeto era forte o suficiente para suportar toda a agressividade externa que vinha. Né? Fruto das suas projeções também, né? Mas havia um objeto capaz de suportar toda essa hostilidade. E aqui a gente vai para essa consequência que é a continuidade da experiência. Porque o pertencimento familiar cria também essa base segura. O orgulho do nome, do sobrenome, funciona como um objeto interno protetor.
Eu dei o exemplo do meu paciente como Deus, porque ele não tinha esse nome, sobrenome, essa família em casa, mas você pode facilitar a vida do seu filho trazendo para ele essa linhagem, trazendo para ele essa história da família, mostrando para ele aonde ele está inserido. Ele não está solto no mundo. Ele faz parte de uma história. E ele está construindo uma história. Ele vai ter filhos. Ele faz parte disso. Veja o quão importante ele vai se sentir. Não é para alimentar esse narcisismo egóico, não. É para que ele introjete esse objeto bom que a gente está trabalhando. Né? Lembram que em psicanálise é tudo equilíbrio, tá bom? É igual farmácia. Se passar a dose não faz, vira droga, se der de menos não faz efeito. Então é o equilíbrio. Síntese. A violência da exclusão externa encontra terreno fértil onde a estrutura familiar deixou um vazio. Tem objeto bom, eu posso ser atacado e destruído. A falta de inscrição simbólica deixa a criança presa na ansiedade de aniquilação. O que isso quer dizer? Que ela não sai da posição esquizoparanoide. Vai ter sempre medo desse objeto amado. Vai sempre querer destruí-lo. Não vai sair de uma posição esquizo. E lembrando que quando a gente está falando de objeto na posição esquizoparanoide, nós não estamos falando de um ser, de um outro. Nós estamos falando de partes desse outro. Porque o sujeitinho na posição esquizoparanoide não se relaciona com um ser, com um objeto total, com um objeto inteiro. Ele se relaciona com partes. Não tem ninguém ali. Só tem idealização, projeção. E aí, meninas? Foram muito longe? Pode ligar o microfone, Grace. Não. Fui um pouco. Rafael, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que para a gente poder trocar aqui um pouco sobre esse orgulho do nome e sobrenome, né? A criança, eu tô falando isso com o exemplo do Heitor. É interessante quando ele chega ali mais ou menos em torno de 5, 6 anos, o quanto é importante para ele saber e falar das avós, quantos avós tem, eu tenho um tio, eu trouxe um amiguinho do Heitor para passar um dia aqui em casa, e aí eles estavam no carro, e um falou assim, olha, a gente vai passar perto da casa da minha avó. Aí aquilo subiu uma pulguinha, porque é gostoso escutar crianças conversando, né? Eu, olha só. Aí passou perto, aí o outro, vou te mostrar onde a minha avó mora. Olha, eu tenho 4 avós. Aí o outro, não, eu não tenho mais 4, só tenho 2. Mas eu tenho, eu tenho 2 avós e um avô. E aí eles ficaram ali contando a quantidade de avós, aí mostrou onde a avó de cada um mora, e eu dirigindo, só escutando eles ali no banco de trás. E a minha pergunta, Rafael, é um pouco sobre isso que você está dizendo, né? Esse pertencimento familiar, para eles se sentirem acolhidos. Nossa, eu tenho ali, né? Eu tenho ali uma avó que acolhe, né? No caso do Heitor, o Heitor gosta de comer o pão de queijo da avó. O meu, ele detesta. É a mesma fabricação, mesmo saquinho, do mesmo jeito, vai na air fryer. Não, mas da avó é melhor, o meu não funciona. E essa pergunta é nessa fase que eles começam mesmo, né, a querer esse pertencimento. Isso, nessa fase e antes que você já foi introduzindo, para quando chega nessa fase, já está introjetado ao ponto dele poder compartilhar com o amiguinho um objeto bom. Né? E o amiguinho compartilha com ele, e aí há essa troca. Então, essa experiência boa que você está trazendo. Né? Seria diferente se ele não tivesse, ele não teria como compartilhar esse objeto bom. Eu não tenho vó. Minha avó não gosta de mim. E um deles ainda falou, né, que mais uma virou estrelinha, né?
Mas a E continua bom, né? Isso, tá aqui, tá introjetado, simbólico. simbólico. É bem interessante para a gente pensar sobre como funciona na prática. Tem experiência, Andréia? Opa, a gente aqui, viu? O psiquismo aqui fica desesperado. Então, 2 pontos. Eu vou meio na contramão, mas o que me chamou a atenção é esse filho obstáculo, porque eu lembro do doutor André. O doutor André fala uma coisa que é assim, por exemplo, a criança está ali com o pai chega e fala assim, aí não vejo a hora que volte às aulas. O que eu estou falando para a criança? Né? Quer dizer, então, às vezes eu estou lá 24 horas com ela, mas o que eu estou introjetando nesse bebê, né? Nessa criança. Então, eu acho muito forte, inclusive, essa fala, né, dele. E a outra, Rafael, mas daí eu vou num outro, no pertencimento. Eu vou fazer um contramão aqui, porque tudo meio que eu vou meio no férias, né? Parece que eu sou aqui a porta-voz dele no mundo. E é. Por quê? O que acontece? Eu, por exemplo, eu tenho na minha família paterna, eu tenho a genealogia de mais de 100 anos. Inclusive, meus filhos estão nela já. Entendeu? Meu neto não, mas os meus filhos estão. E o que acontece? Isso dá uma alegria no adulto. O adulto olha ali e fala assim: meu Deus, que legal! Olha, esse era meu bisavô, olha de onde que eu vim, de que cidade, quando nasceu. Tá. Feres e vai falar uma coisa, Rafael, assim. Se você quer ser bom pai, lembre-se quem você era na criança. O que eu estou querendo dizer nesse sentido do pertencimento? Se eu, como adulto, gosto de pertencer a alguma coisa, estar, quanto mais uma criança, né? Quer dizer, o que a gente está esquecendo, o que a gente não está vendo, né? Então, eu fui meio na contramão para falar, né, que vocês falaram muito bem do pertencimento, mas a gente, como adulto, também gosta de pertencer, né? A gente tem essa coisa. E o que a gente não olha? Será que isso, por exemplo, se eu fosse mãe hoje, eu sinto que eu pertenço a algum lugar. Automaticamente eu vou passar isso naturalmente para o meu filho. Por que eu não passo? Por que eu não passo aquilo que me faz feliz? Porque, né? Então, só lembrando dele, que ele fala num texto, né? Que a gente, para ser bom pais, a gente precisava lembrar de quem a gente era na infância, o que a gente gostava, como que a gente gostava de ser tratado, como a gente gostava de ser visto. E essa questão do pertencimento é muito interessante, porque toda criança pergunta para os pais: de onde que eu vim? E os pais se embananam inteiro porque acham que tem que explicar a relação sexual para a criança. Porque na cabeça dos pais, essa criança veio da relação sexual. Mas o que a criança está querendo saber é exatamente a quem eu pertenço, ao que eu pertenço, de onde eu vim. Ah, você veio de quando o vovô com a vovó casaram, e aí eles tiveram tantos filhinhos, e aí a vovô e a vovó lá do papai também casaram e tiveram tantos filhinhos. E aí a mamãe conheceu o papai, e a mamãe casou com o papai, e a mamãe com o papai queriam muito também ser igual o vovô e a vovó e ter essa família. Aí você veio desse desejo, meu filho. Boa história para criança. Ah, mas como é que foi? A cegonha veio linda aqui, desceu e realizou o desejo do papai com a mamãe. Pronto. Precisa. Mas hoje, né, com essa sexualização, e o importante é, a criança quer saber, eu fui amada, eu fui desejada. E aí, como também há essa sexualização no desejo hoje também, sexualização de cunho sexual mesmo, não é a sexualidade do Freud. Hoje o desejo é muito extremamente
dentro dessa sexualidade no campo sexual. O único desejo que a gente consegue perceber mais fácil na sociedade é esse, né? É só o desejo sexual gritando de tudo quanto é lado. É esse outro desejo mais nobre foi sendo camuflado, né? Foi perdendo. Tá bom. E aí, com relação ao primeiro modelo que você trouxe, do pai. Como é que foi mesmo, André? Peraí, eu esqueci. O pai e o filho. Na transgressão, lembrei. O pai que diz para o filho que, graças a Deus, as aulas vão voltar. Aí a criança entende. Ele não me suporta, ele não me ama. E aí eu faço o quê? E aí eu faço mais arte ainda para esse pai com essa mãe rezar mais para Deus, chegar mais rápido o dia de volta às aulas. Que agora é o desejo paradoxal que a gente trouxe no capítulo 4. Agora, então, eles me deram a receitinha para eu ganhar a atenção que eu queria. Ele não está suportando, então vamos fazer virar um inferno mesmo. Ai, meu Deus. É tão mais simples, a gente complica, né? A guerra narcísica. Agora vamos para o capítulo 6 e vamos pensar nessas relações entre papai e mamãe na vida da criança. Qual é o fenômeno? As divergências na educação e desautorização mútua entre o casal. O uso da criança como aliada no conflito conjugal. Então, papai e mamãe têm suas desavenças e eles usam a criança como bode expiatório para lidar com as suas desavenças. E aí, o que acontece? Essa criancinha saca que papai e mamãe têm desavença e usa papai e mamãe para seu bem próprio. Através de um fenômeno chamado identificação projetiva, papai e mamãe vai passar a agir como eu quero. E o filhinho vai carregar agora todos os defeitos do pai. Ah, mas é assim porque é igual ao pai. E aí, o que a criança, nesse jogo todo, começa a fazer de parte ativa, de modo ativo? A criança percebe que nessa dinâmica existe um que é mais forte e existe um que é mais fraco. O que a criança tende a fazer? Se aliar ao mais fraco. Porque o mais fraco, ele é aquele que me proporciona o prazer de forma mais imediata. O mais forte, ele me frustra. Ele não me dá acesso ao meu prazer. Então, essa criança vai entrar em conluio com esse cônjuge, com essa figura parental mais fraca, com essa que cede aos seus desejos. E esse pai e essa mãe que tem o amor do seu filho ali entregue, né? Porque, afinal de contas, já estão ali num conluio danado, né? O pai fazendo o que a criança quer, a criança faz o que o pai quer, e aí o que acontece? Papais e mamães se separam. A gente vai ver lá na frente o alto índice. Peraí que Dona Leninha acordou agora. Olha, ela tá de look rosa agora, olha que chique. O guarda-roupa dela tá ampliando. Até o inverno. Então, e aí, papai e mamãe hoje, a gente vai ver uma pesquisa no IBGE de 2011, 2012, o alto índice de separação. Né? Porque quando o sujeitinho se dá conta de que o outro que ele casou não é aquele ser maravilhoso, ideal, que ele um dia sonhou, ele não suporta a realidade. E aí ele acredita que se ele se separar, ele vai encontrar lá na frente alguém que vai carregar todas essas qualidades idealizadas por ele. E aí ele se frustra de novo. E aí a gente vê essa sequência de relacionamentos que a constância tem uns que duram assim uma semana, um mês, que dura muito, dura um ano, né?
As pessoas não suportam mais lidar com o outro. As pessoas não suportam lidar com as suas partes más hoje. Lembra lá do objeto bom que não foi introjetado? E aí, como ele não foi introjetado, eu tenho um monte de partes ruins dentro de mim que eu tô doido para me livrar delas. Para me sentir lindo e maravilhoso, porque eu não introjetei. Então, na minha cabeça, se eu me livrar dessa parte ruim que eu tenho, colocar no outro, eu me torno esse objeto bom. Não preciso fazer nada, não preciso introjetar nada. Eu vou me tornar só de colocar no outro essas mazelas. Então, a tendência nos relacionamentos modernos hoje é isso. Até você que está me escutando, preste atenção para não fazer isso com seu cônjuge e dizer: ah, mas meu marido faz exatamente isso daí. Não, você não está vendo que você também está fazendo a mesma coisa, né? Estou falando das suas partes más que você está projetando no seu marido, que você está projetando na sua esposa. Estou falando com você. Aqui é conversa de gente grande, vamos assumir a responsabilidade, vamos assumir que a culpa é nossa e a gente não põe ninguém. Não é a culpa é nossa, eu ponho quem eu quiser não, porque isso é pensamento de esquizoide. Você separa, põe no outro lá, o outro é o mal e você é o bonzinho. Você que já está maduro, que já cresceu, já consegue lidar com a culpa e já consegue parar para pensar, bom, mas o que eu estou fazendo, né? Que de alguma forma continua dessa forma. Agora vamos para o próximo slide. Mecanismos de defesa. Projeção e cisão, já expliquei. A divisão do mundo em bom e mal, os pais depositam na criança a tarefa impossível de julgar quem tem razão, forçando-o a carregar conflitos não elaborados, né? Que aí o pai, que é mais fraco, né, que ele faz? Ele entra em conluio com a criança e põe a culpa no outro cônjuge lá, que é o mauzão, ruinzão. Né? Aí a mamãe queria tanto deixar você ir, mas papai não deixa. A mamãe não queria deixar. Se o papai não quer, a mamãe também não quer. Não tem a mamãe queria, mas o papai não deixa. Você entrega a autoridade para o papai quando o papai não quer e a mamãe também não quer. Não há divergência de desejo. Os dois não querem. Não é para um sair de bonzinho, de lindo na fita, e o outro sair de malzinho, não. Os dois são malzinhos, embora quem carregue a palavra da lei é a figura parental chamada pai. Se essa figura parental é homem ou mulher, tanto faz. Que numa relação homossexual, um vai assumir o lugar do pai e o outro vai assumir o lugar da mãe. Tanto faz quem é que vai assumir que lugar. Mas, portanto, que isso esteja bem definido na cabeça da criança e dos cônjuges homossexuais que estão criando essa criança. Diferente numa relação heterossexual, aonde essa divergência não deve acontecer. Porque a figura masculina, nossa, agora vamos ganhar bullying aqui, né? Vamos ganhar haters. Porque a figura masculina, numa relação heterossexual, deve carregar essa imagem do pai. E a figura feminina, a imagem da mãe. Não dá para trocar. Não dá para a mãe ser a fálica e o pai ser o castrado da relação. A criança vai dar tilt, você vai perceber rapidinho essa bagunça na vida da criança. Bom, agora que já ganhamos haters, seguimos para o próximo slide. A tirania do eu acho e o colapso da autoridade. O conflito. Eu acho substitui a verdade e a lei simbólica. É um precipitado de experiências pessoais, não uma verdade universal. Moldar o cônjuge e o filho à sua imagem e semelhanças torna-se mais importante do que a saúde do vínculo. A intolerância e a frustração leva à fragmentação. A tirania do eu acho. Quando eu acho alguma coisa, eu estou carregando um monte de coisas que são minhas, não são universais.
está mais próximo de uma concepção do que de um conceito. Um conceito é algo universal, a gente consegue manter um diálogo sobre o que é literatura, por exemplo, o que é psicanálise, porque é um conceito. Agora, se a gente for manter um diálogo sobre o que eu acho sobre o amor e o que você acha sobre o amor, a gente vai carregar um monte de... Oh, meu amor, vem cá. A gente vai carregar um monte de verdades, um monte de memórias, um monte de repertório que são só nossos. E aí vamos querer transformar isso em verdade absoluta. E a verdade não é feita dessa forma. E os relacionamentos têm se destruído dessa maneira, porque é um achando que acha como que o outro deve ser, né? Pautado no que ele deseja. Ah, mas eu acho que devia ser assim, sabe? Não acha nada, não. Se achasse alguma coisa, acha dinheiro. Você vai ficar mais feliz, né? Amarração final. A criança, o adolescente e o adulto. A criança transgride e se machuca para ser vista. O adolescente, sem linhagem, sem inscrição, busca identidade na exclusão e na violência. E o adulto, narcisista, projeta suas falhas no outro. Onde a palavra falha, o acting out impera. O elo perdido é a falta de mediação simbólica. Ou seja, não há uma mente capaz de contemplar o outro. A mente sem mediação simbólica é uma mente sem o outro, aonde a equação simbólica substitui a simbolização, e aí uma coisa é a outra. E aí o meu marido é um monstro, literalmente, porque ele está carregando todas as minhas mazelas. Não há percepção do outro. Agora, quando há a mediação simbólica, há uma simbolização, eu sou capaz de separar o que é meu do que é do meu marido. E com isso, talvez eu tenha a possibilidade de lidar com a culpa e crescer um pouquinho. Era isso? Da ética à questão. Não se trata de buscar culpados, mas de reconhecer os mecanismos inconscientes em jogo. É que eu estou trazendo aqui. O culpado não é o outro, o culpado é você mesmo. O culpado sou eu. Transformar a reclamação, que é o outro está errado, em interrogação. Qual a minha parte nessa desordem? O papel do cuidador. Cuidar não é evitar o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida e a criança vai ter que aprender a lidar com a frustração, queira você ou não, porque se você não ensinar em casa, vai ser muito sofrido, porque o seu filhinho vai aprender na rua. E na rua não vai ter o cuidado que você vai ter em casa para com o sofrimento dele. Então deixa ele sofrer em casa, cuida dele, porque na rua ele não vai lidar com o sofrimento da maneira que ele daria em casa. E aí a conta vai fechar no negativo. Cuidar era oferecer recursos simbólicos para que o sujeito transite do princípio do prazer para o princípio da realidade sem se despedaçar. O que é o princípio do prazer? O meu desejo vai ser atendido agora. Do jeito que eu quero, na quantidade que eu quero, quem eu quero, é agora, é imediatismo. O princípio de realidade. O meu desejo, se Deus quiser um dia, vai ser atendido. E eu vou aprender a lidar com essa frustração. Eu vou fazer de tudo para que eu chegue lá. Mas pode ser que eu não chegue.
quem nunca leu uma tragédia aí, a gente tem o Rios da Linguagem agora, vamos começar em fevereiro, março, né? Em março, a ler a Poética do Aristóteles, do capítulo 6 ao 18, a gente vai trabalhar a tragédia. Então fica aqui o convite para você que é psicanalista, quer entrar na escola, os membros têm acesso ao Rios da Linguagem. Para você que ainda não começou a sua formação em psicanálise, fica o convite. A formação em psicanálise tem as portas do Rios da Linguagem aberta. O aluno pode frequentar lá, assistir as gravações. E, inclusive, esse semestre a gente vai ter um Rios da Linguagem especial para a turma 8. A gente vai ter uma imersão agora em fevereiro, praticamente fevereiro, março. Vamos ler de cabo a rabo a poética, vamos pensar bem a tragédia, porque a tragédia traz o que o Aristóteles chama uma tragédia bem escrita, né? Essa mimesis, né, da ação humana. Sabe? A gente consegue se ver ali naquele texto, naquela obra. Então fica aqui o convite. A turma 8 começa agora, dia 7 de fevereiro, né, Andréia? E aí as inscrições já estão abertas, tem o cupom que a gente divulgou na live que teve com o doutor André, domingo agora, que se chamou... Como é que foi? Como é que eu acabei de... Por que sentimos prazer na desgraça do outro? Então, assista a live para você pegar o cupom de desconto e poder se inscrever com mais um descontinho nessa turma que está se iniciando agora. Bom, para finalizar, então, as referências, onde foi que eu errei? Ao nosso livro base, do Dr. André Luiz Marroig, Fundamentação Teórica, Além do Princípio do Prazer, sobre o narcisismo, o mal-estar na civilização, e Inveja e Gratidão, Amor, Culpa e Reparação, de Melanie Klein. Foi uma alegria, né, meninas, estar com vocês até agora. E aí eu abro para vocês, para a gente poder fechar. Gleice? Rafael, que gostoso, né? Muito bom. É muito bom falar ainda de um assunto muito, muito pertinente no momento, que a gente está tendo muita falha aí. E o quanto a psicanálise ela pode agregar nesse movimento. Como você mesmo disse, a psicanálise é um equilíbrio. E eu acredito que também a educação ela é um equilíbrio de limite, um equilíbrio de amor, um equilíbrio de tudo. Eu acho que quando você chega nesse equilíbrio, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas é simples, se você fazer da forma correta, o que tem que ser feito. E assim vai. Acho que Andréia? é isso. Muito obrigada, Rafael, pelo convite. Eu que agradeço a participação aqui. Volte, sempre teremos mais. Falta aqui até o capítulo 11, 10. Depois tem os apêndices. Sinta-se à vontade, né, Andréia? Então, Rafael, ainda do capítulo, eu achei muito interessante essa culpa do parceiro, né? Só para pegar uns ganchos aqui. Porque, assim, é muito comum a gente ver vamos supor, a criança pronta, aí o pai ou a mãe chega, ó, o seu filho aprontou. Meu, não é só seu, é o seu filho que aprontou, né? E aí, você lendo dos divórcios, dessas coisas, me fez lembrar, por acaso, do Ferenczi também, tá? Não sei por quê, como, onde, mas a gente lembra, né? Não sei por quê. Porque é o seguinte, a gente vê muitas famílias... Igual eu lembrando de Klein. Exatamente. A gente vê muitas famílias fazendo alienação parental, aonde eu introjeto aquele pai ou mãe ruim o tempo todo, né? Só que
tem também aquele pai que, fazendo alienação parental, ele faz um outro movimento, que é o do fazer, tornar a criança o seu confidente. E ali Ferenczi fala desse movimento, ele coloca a palavra o terrorismo de pais que fazem isso com seus próprios filhos. Né? Então, é uma coisa assim que a gente... Porque assim, como que fica o psiquismo dessa criança se tornando confidente dessa mãe nesse sentido? Né? De falar mal do outro genitor, dessa alienação parental. Então, o Ferenczi chega a chamar isso de terrorismo que os pais fazem com as crianças. Então, eu acho muito interessante isso. E queria ressaltar uma coisa também que, como eu sempre falo para você, né? Eu senti, né? Sinto as coisas, né, Rafael? Brincadeiras à parte, é porque tudo eu falo assim para o Rafael, tá, gente? Vocês não dão mesmo, falam assim, eu senti tal coisa, tá, Rafael? Falou, não estou sabendo, tá? Que é o seguinte, Rafael, muito se discute, muito, tem horas e horas e horas de palestra, como você deve fazer com o filho, tá? E a gente pega esse capítulo 4, 5 e 6, que a gente lê em menos de meia hora, e são mais eficazes do que 300 horas as pessoas tentando falar alguma coisa para a gente, né? Então, eu acho que é uma leitura, assim, realmente que faz a diferença. Eu acho que a gente tem que primar por essas leituras que realmente fazem a diferença, né? Só isso. Obrigada, gente. Desculpa passar o tempo aí. Eu que agradeço. Não, para adquirir a obra, foi bom você falar, porque para adquirir a obra, gente, envie um e-mail para secretaria@ebpsicanalise.com.br, tá? E aí a gente tem a obra para enviar para vocês, porque como a Andrea disse, isso daqui, ó, uma tarde vocês leem o livro inteirinho, tá? Rapidinho, você senta aqui, ó. E conteúdo, como vocês estão vendo, se não viram, assistam as outras aulas. Tem conteúdo para chuchu. Dá para fazer aqui mais umas 50 lives sobre esse livro. Porque você começa a puxar uma pontinha, sai outra pontinha. Como a Andrea trouxe desses pais imaturos que fazem alienação parental e destroem o objeto do filho que deveria ser amado e não vai ser mais, porque o outro bonitinho destruiu. E aí, como é que introjeta o objeto bom amado? Não introjeta, porque agora o objeto está cheio de defeito. O ruim é que o objeto que também está falando já também está cheio de defeito, né? Não sobrou objeto bom nenhum para introjetar. Porque o bonitinho tá ali, em vez de servir de objeto bom, não. Serve também de objeto ruim, porque é um objeto que ataca o outro, né? Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para compartilhar com você que está assistindo a gente. Lembra de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com o papai, com a mamãe que vocês conhecem, com professores, psicanalistas, psicólogos. Eu acho que tem bastante material aqui para discussão. Lembrem de comentar aqui, a gente gosta de bater papo com vocês. E tem mais algum recado? No mais, eu acho que o único recado é fiquem atentos aos próximos vídeos, estamos voltando. A Gleice falou algo. Só para ressaltar da turma 8, quem ainda não entrou, corre que vai começar. Porque isso Corre. Tudo é dentro da escola. A IBP, a gente tem esse assunto diariamente. Hoje, inclusive, o doutor André falou sobre isso. Então, assim, a gente está ali o dia todo. E o melhor, olha eu fazendo propaganda, viu, Rafael? Doutor André é professor. Quem fez essa obra aqui maravilhosa é professor da EBP. Então, assim, já aproveitando o gancho aí, que é muito conhecimento que a gente adquire dentro da escola. Patrimônio da EBP. Doutor André, já colocamos ele de patrimônio lá, é nosso. E é nosso, a gente divide, mas é nosso. Meus amores, foi uma alegria ficar com vocês até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.